Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos reunidos novamente para o Seminário de Matemática Aplicada, um ano festivo, 20 anos de existência do seminário, tá? Hoje teremos a presença da professora Cidinha, do ICMC USP, e eu passo a palavra, convido o Fábio para fazer a apresentação da professora Cidinha. Ok, obrigado, Luiz. Muito bem, professora, né, a Maria Aparecida Soares Ruas, mais conhecida carinhosamente, acho que por todos aí, como professora Cidinha, né? Seja bem-vindo à Unifei, né, ao nosso seminário. Eu vou fazer um breve, mas breve mesmo, sabe, uma introdução da professora, né? Professora, tá bem o som, tá ok? Tá ótimo. Tá. A professora terminou o seu mestrado em 74 no ICMC, o Instituto de Ciências Matemática e Computação, da USP, né, São Carlos, sob a orientação do professor Neubel, isso já na área de singularidades. Já em 83, também no ICMC, terminou o seu doutorado com uma realização de um estágio, né, na Brown University, e sob orientação aqui no Brasil, sob o professor Luiz Antônio Fabro, e no exterior com o professor Terence Gaffney. Isso já uma tese de singularidades, né? E antes de terminar o seu doutorado, a professora já foi contratada no ICMC, isso em 81, né? Professora, fique à vontade para me corrigir se estiver errado. Certinho. E desde então, a professora ocupa a posição de professora, né, no Instituto, e hoje está como professora sênior, né, do ICMC. Durante todo esse percurso, nesse trajeto, a professora exerceu várias posições de chefias, direções, né, e líderes de grupo de pesquisa na teoria de singularidades. Destaco aí o grupo, né, de singularidades do ICMC, que organiza, por exemplo, o colóquio de 2 em 2 anos de singularidades. Eu acho que certeza, né, que é o evento mais importante, né, na comunidade científica na área de singularidades. Isso ocorre de 2 em 2 anos no ICMC, né, e a Cidinha que praticamente iniciou isso como líder desse grupo de pesquisa de singularidades lá do ICMC. Sobre os trabalhos da professora, eu não vou quantificar, acho que não cabe aqui, mas a professora tem vários e vários, né, um número grande de trabalhos científicos, livros publicados, né, e alunos, né, hoje a maioria professores, né, alunos de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica. Acho que é um prazer isso, né, acho que cada canto do país deve ter um aluno, né, da professora Cidinha. Em particular aqui no Unifei, temos acabou de falar agora, a professora Nancy, né, aluna de doutorado do Cidinha. Eu fui aluno de pós-doutorado da professora, né? Para mim é uma honra. Dentre as honrarias da professora, tem várias, eu destaco algumas só, né? A professora é sócia fundadora da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, é atualmente membro do Conselho Diretor. A professora é membro titular da Academia Brasileira de Ciência desde 2008. Em 2009, recebeu a honraria de Ordem Nacional do Mérito Científico. E, mais recentemente, né, mesmo, né, agora em agosto, no colóquio do IMPA, a professora foi honrada, né, com o título de associada honorária da SBM. Eu deixo aqui os parabéns em nome do grupo, né, para a senhora. E acho que, finalmente, acho que eu não poderia deixar registrado, né, as aulas da professora Cidinha. Acho que todo mundo que teve a oportunidade, né, de ter um curso, uma aula com a professora Cidinha, sabe do zelo, né, da paciência, da didática que ela tem com as suas aulas. Eu acho que isso sempre serviu de motivação para os alunos e os futuros professores, né, zelar bem, cuidar das suas aulas. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Eu tive esse privilégio de assistir um curso de singularidades em 2002, já faz um bom tempo esse dia, 2002, com a Cidinha, e, nossa, fiquei muito contente, de fato, é um passeio na teoria de singularidades, e tive esse privilégio, então, de ver o zelo, o cuidado que ela tem com suas aulas.
Então, pessoal, vamos assistir a palestra da professora, né, intitulada Geometria Lipschitz no Espaço de Matriz. Seja bem-vinda, Cidinha. Muito obrigada, Fábio, pela apresentação generosa. Eu agradeço a você e ao Luiz Fernando pelo convite para essa palestra. É um prazer muito grande, uma honra participar da comemoração dos 20 anos do Seminário de Matemática Aplicada. Eu cumprimento todo o corpo docente do Instituto por essa conquista, que é uma conquista do corpo docente, mas é uma conquista muito importante para os alunos também. E, em especial, eu queria cumprimentar o Luiz Fernando, que certamente, não sei se todos os 20 anos, mas eu diria que quase, pelo menos, ele esteve à frente na liderança da pós-graduação e a pesquisa na Unifei, na matemática da Unifei. Então, é um prazer rever tantos amigos, vários dos quais passaram pelo Instituto, pela USP de São Carlos, né, fizeram a pós-graduação, ou parte dela, pelo menos, em São Carlos, e eu estou, então, muito feliz em estar aqui, certo? Em especial, rever a Nancy, que foi minha aluna de doutorado também. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, vocês sabem, mas eu vou repetir, que a minha área de pesquisa é a teoria de singularidades, que é uma área bastante recente da matemática. Ela começou na década de 40 do século passado, com os trabalhos do matemático americano Hasley Whitney, e ela foi introduzida no Brasil pelo professor Gilberto Francisco Leubel, que era de São Carlos. Ele foi um pioneiro da pesquisa e da pós-graduação em matemática no interior do estado de São Paulo. Quando ele terminou o doutorado, ele foi fazer um estágio em Berkeley, nos Estados Unidos, e lá ele encontrou René Thom, que é um dos maiores nomes da teoria de singularidades, e ele se encantou com a teoria, e voltando, então, a São Carlos, ele iniciou a formação de um grupo de singularidades. Esse grupo hoje é um grupo consolidado, é um grupo reconhecido internacionalmente, e eu posso dizer, sem dúvida, que São Carlos é o lugar do mundo com a maior concentração de singularistas, certo? Porque aqui nós temos, na USP de São Carlos, nós temos 11 pesquisadores trabalhando em singularidades, alguns dos quais, como eu, já aposentou, mas continua trabalhando, certo? E, além dos professores, dos pesquisadores da USP de São Carlos, há um grupo muito jovem, muito atuante, na Universidade Federal de São Carlos, com 6 pesquisadores da área, liderado pelo João Tomazella e pela Bruna Orefsio Okamoto. Muito bem, então, o que vocês podem esperar é que, pelo menos um pouco, a palestra deve girar em torno de singularidades, né? Mas eu queria dizer para vocês que eu escolhi para a palestra de hoje um tema recente de pesquisa, um tema bastante recente de pesquisa. Eu queria falar, então, sobre um resultado da geometria Lipschitz nos espaços de matrizes, que é um resultado de um trabalho de 2018, em colaboração com Dimitri Kerner e Helly Pedersen. E, antes de continuar a explicar um pouquinho mais sobre o tema, deixa eu apresentá-los, né? Eu tenho aqui o Dimitri Kerner, ele é professor em Israel, na Universidade Ben Gurion. Ele nunca esteve no Brasil. Ele diz que o Brasil é muito longe, ele não pode ficar muito tempo longe de Israel, porque ele tem 5 filhos pequenos. E o Helly é dinamarquês, e ele foi bolsista de pós-doutorado em São Carlos, quase 3 anos, e hoje ele é professor na Universidade Federal do Ceará. Bom, por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque a geometria Lipschitz está, nesse momento atual, ela passa por um desenvolvimento muito intenso. A gente pode dizer que é um tema que está bombando, certo? Eu gosto de brincar e dizer que no meu tempo a gente dizia que tá na crista da onda, certo? Mas agora, bom, então, assim, é um assunto que se desenvolve tão intensamente
que se tiver algum aluno presente de graduação ou de pós, que se encante com o tema, pode ter certeza que quando terminar a pós-graduação e iniciar a sua pesquisa, tem um amplo caminho a percorrer em termos de problemas importantes dessa teoria, certo? Então, o plano da palestra é o seguinte: eu vou falar sobre a geometria Lipschitz, os conceitos básicos, lembrar o que eu preciso do espaço das matrizes, para então falar a respeito do problema do artigo, a motivação e um pouquinho da prova, certo? Muito bem. Então, são duas razões: pela importância do tema, que é um tema extremamente atual, e também porque eu acho que é uma experiência de pesquisa interessante para contar. Eu vou começar com um exemplo. Então, vou começar aqui com a cúspide. A cúspide é essa curva plana, ela é definida pela equação polinomial x3 menos y2 igual a zero, né? Então, se eu pensar que x e y são reais, ela é uma curva em R2. Se eu pensar que x e y são complexos, ela é uma curva complexa em C2. Ela é uma curva singular. Se você toma as derivadas com relação a x e a y, você tem que a origem é um ponto singular. As duas derivadas se anulam, certo? Você pode também parametrizar a cúspide. Você pode dizer que a cúspide é o conjunto dos pontos do plano que é parametrizado por x, que são parametrizados por x igual a T2, y igual a T3. Certo? Muito bem. Para introduzir a primeira ideia, eu vou fazer uma pequena encenação. Então, vamos supor que a cúspide seja um planeta, por um minutinho, e que esse indivíduo, esse ponto P de coordenadas T2, T3, nesse planeta, quer calcular a distância dele ao seu amigo simétrico aqui, o ponto de coordenadas T2 menos T3. O que ele faz? Ele tem duas alternativas naturais, né? Uma delas, ele sabe que o planeta cúspide vive no plano euclidiano. Então, ele calcula a distância euclidiana entre os dois pontos. A outra alternativa, ele não sabe, certo? Que o planeta cúspide está no plano euclidiano. Então, ele tem que calcular a distância internamente ao planeta. E aqui no caso, então, a menor distância seria a soma desses dois, do comprimento desses dois arcos. Na verdade, como eles são iguais, de comprimento iguais, seria 2 vezes o comprimento desse arco. Certo? E a pergunta que se coloca é a seguinte: será que essas duas distâncias são comparáveis? Bom, a gente pode fazer uma continha fácil, né? Então, se o P é T2, T3 e o Q é T2 menos T3, eu vou indicar por D out a distância, out de outer, de externa, a distância euclidiana induzida na cúspide, certo? Então, ela é a norma do vetor P menos Q, e a gente calcula facilmente a 2 módulo de T ao cubo. E vou indicar por D in, por inner, intrínseca, interna, certo? Que é, então, nesse exemplo da cúspide, 2 vezes o comprimento do arco, que vai de 0 a T. Né? A fórmula está aqui, é o módulo da derivada da parametrização, dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós calculamos, e dá 2 módulos de T ao quadrado. Bom, então, elas não são comparáveis. Porque se você olha para o quociente, como essa é de ordem T ao quadrado e essa é de ordem T ao cubo, o quociente vai para infinito quando o T vai para 0. Certo? Ou seja, nós vamos entender nessa primeira parte da palestra que, se nós formos estudar a geometria Lipschitz da cúspide, faz diferença se a gente considera a métrica outer, a métrica euclidiana induzida, ou a métrica interna, intrínseca. Ok? Bom, e nós podemos, então, chegar a iniciar a definição do conceito principal.
que é conjuntos Lipschitz normalmente mergulhados. Então, dado um subconjunto de Rn conexo por caminhos, nós podemos definir essas duas métricas naturais. A métrica induzida, pela métrica euclidiana, que eu vou continuar usando a notação, e a métrica intrínseca, que, no caso de um conjunto qualquer, ela é o ínfimo dos comprimentos de todos os caminhos contidos em X, que ligam o ponto X ao ponto Y. Então, para todas as curvas em X, que no instante 0 dá X e instante 1 dá Y, eu meço o comprimento e tomo o ínfimo. Essa é a distância intrínseca. Muito bem. Quando é que elas são fortemente equivalentes ou Lipschitz equivalentes? Elas são fortemente equivalentes ou Lipschitz equivalentes quando elas são comparáveis nesse sentido aqui, que existem constantes C e C', de tal maneira que essa desigualdade ocorre, quer dizer que elas são comparáveis, certo? Muito bem. Note que essa primeira desigualdade, ela sempre ocorre tomando C' igual a 1, porque, claro, a métrica euclidiana a distância euclidiana é menor ou igual a qualquer comprimento de caminho, certo? E então nós podemos dizer que o subconjunto X em Rn é Lipschitz normalmente mergulhado se as métricas intrínseca e extrínseca são fortemente equivalentes em X, certo? Quer dizer, se essa condição acontece, nós dizemos que o conjunto é Lipschitz normalmente mergulhado. Por exemplo, todo subconjunto convexo em Rn é Lipschitz normalmente mergulhado, certo? Toda superfície compacta, em R3, por exemplo, é Lipschitz normalmente mergulhada, porque na vizinhança de cada ponto eu sempre encontro uma vizinhança que é Lipschitz normalmente mergulhada, e, portanto, como ela é compacta, ela globalmente é Lipschitz normalmente mergulhada. O exemplo da cúspide, que nós vimos, mostra que a cúspide não é Lipschitz normalmente mergulhada, certo? E, na verdade, esse é um exemplo de um resultado clássico de Tessier e Fan, da década de 70, que eles mostraram que uma curva plana, real ou complexa, ela é Lipschitz normalmente mergulhada, C e somente C, ela é uma união finita de curvas suaves que se interceptam duas a duas transversalmente. Essa é a única possibilidade de uma curva plana ser Lipschitz normalmente mergulhado. O ponto importante de se pesquisar e conhecer quais são as classes de conjuntos Lipschitz normalmente mergulhado é exatamente saber que para esses conjuntos a geometria Lipschitz com uma métrica ou com outra vai coincidir, certo? Mas, enfim, o que é a geometria Lipschitz, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper e o Fábio me diz se alguém fizer alguma pergunta pelo chat. Professora, só uma pergunta, é Leandro Claro. aqui. Essa noção de equivalência não é uma noção de equivalência entre a topologia intrínseca ali da geometria dela com a topologia herdada, ou é algo mais forte um pouco? Bom, as topologias vão coincidir, mas é mais forte, certo? Porque, no fundo, é uma equivalência que leva em consideração propriedades métricas, não é? Vai ficar, quer dizer, eu vou dar um exemplo mais para frente de duas superfícies que são topologicamente equivalentes, mas não são Lipschitz equivalentes, que é uma noção que eu vou introduzir, certo? Obrigado. Então,
Então, a geometria Lipschitz ela é o estudo de propriedades de subconjuntos de X que permanecem invariantes por mudanças de métricas que são Lipschitz equivalentes, certo? Então, se você tem dois espaços métricos, um espaço métrico x dx e um espaço métrico y dy, você diz que eles são bilipschitz equivalentes se existe um homeomorfismo de um para o outro que satisfaz essa condição aqui embaixo. Quer dizer, existe um homeomorfismo em constante C e C', de tal maneira que essa desigualdade ocorre. O que quer dizer? Que existe um homeomorfismo entre os dois espaços métricos, que é um homeomorfismo Lipschitz, essa condição está expressa no lado direito da desigualdade aqui, que o H é Lipschitz, e o lado esquerdo diz que o H-1 é Lipschitz. Certo? Então, você identifica os dois espaços se houver um homeomorfismo Lipschitz, cuja inversa também é um homeomorfismo Lipschitz entre eles. Eu digo, então, que eles são bilipschitz equivalentes. Certo? A partir de agora, nós vamos restringir um pouco a classe de conjuntos que nós vamos considerar. Nós vamos considerar só conjuntos algébricos e semialgébricos, e eu rapidamente lembro a definição. Nós dizemos que um conjunto X em Rn é um conjunto algébrico real, se existe um número finito de polinômios, F1, F2, Fk, de tal maneira que X é o conjunto dos pontos que é a solução desse sistema de equações polinomiais. Certo? Se você trocar nessa definição real por complexo, você tem a definição de conjunto algébrico complexo, né? Que é o que está escrito aqui. Então, os conjuntos algébricos complexos são definidos de maneira análoga, substituindo R por C na definição acima. Por exemplo, o círculo x2 mais y2 igual a 1 é um subconjunto algébrico em R2. E o que é um conjunto semialgébrico? Primeiro eu vou definir o que é um conjunto semialgébrico básico. Um conjunto semialgébrico básico é semialgébrico básico se existirem polinômios F1, F2, Fr e G1, G2, Gs, de forma que X é o conjunto dos pontos que satisfaz esse sistema de equações e inequações polinomiais. Certo? Um conjunto semialgébrico, ele é uma união finita de conjuntos semialgébricos básicos. Os conjuntos semialgébricos são muito importantes em várias áreas da matemática, certo? Por exemplo, em otimização, em robótica, certo? Porque você modela muita coisa através de sistemas de equações polinomiais e inequações polinomiais, certo? Bom, exemplo, né? Eu tenho aqui, então, dois exemplos, que são dois exemplos clássicos da teoria de singularidades. Do lado esquerdo é o rabo de andorinha, né? É o swallowtail, né? E ele é um conjunto algébrico que tanto você pode considerar em R3, como você pode considerar o equivalente em C3. Ele é definido por essa equação aqui, ó. Que agora eu me lembrei, nem tinha pensado, mas agora eu me lembrei. Eu peguei essa equação aqui da tese da Nancy. Então, esse polinômio aqui é um polinômio de grau 5, em termos de grau 3, de grau 4 e de grau 5. É o polinômio que define o rabo de andorinha, em inglês é swallowtail, certo? E esse outro aqui, a equação que o define é Z2 menos X2Y. Esse é o guarda-chuva de Whitney, também conhecido como cross-cap. Os dois são, na verdade, discriminantes de aplicações estáveis, por isso que eles têm uma importância bastante grande na teoria de singularidades. No caso do cross-cap, do guarda-chuva de Whitney, percebam que esse eixo Y, que é essa reta vermelha, ela faz parte do conjunto
certo? Porque se você toma z igual a zero, z e x igual a zero, qualquer y é solução. Então, o eixo y está contido no conjunto, né? E se eu quiser eliminar desse conjunto essa parte do cabo do guarda-chuva que está aqui para baixo, se eu quiser tirar essa parte, certo? Como é que eu faço? Eu posso acrescentar uma inequação aqui, uma desigualdade aqui, que é y maior ou igual a zero. De tal forma que o guarda-chuva de Whitney, sem essa parte de baixo do cabo, passa a ser um conjunto semi-algébrico, certo? Vou só escrever o semi, porque eu estou escrevendo só usando o mouse, então, semi-algébrico, ok? É um exercício interessante, eu acho que eu vou dizer, mostrar que esses dois conjuntos, esse conjunto algébrico em R3 e esse conjunto semi-algébrico em R3, são homeomorfos. Olha só, se eu puxar essa parte esquerda do guarda-chuva de Whitney, eu faço uma bolsa, que nem essa bolsinha aqui do rabo de andorinha, certo? Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Tentar fazer o desenho aqui. Eu faço uma bolsinha assim, ó. Puxo para cima aquela parte, faço uma bolsinha assim, e aí a parte do lado direito fica do jeito que estava. E agora eu faço uma prega aqui e uma prega do outro lado, como essa aresta cuspidal que tem aqui. Então, de fato, esses dois conjuntos, algébrico e semi-algébrico, quase que eu escrevo no computador aqui, eles são homeomorfos, mas eles não são bilipschitz equivalentes. E aí dá bem mais trabalho para mostrar que eles, quer dizer, esse homeomorfismo que eu posso construir entre os dois conjuntos, ele não pode ser bilipschitz, certo? Por quê? Eu vou só dar uma ideia, você consegue definir na vizinhança desse ponto singular aqui, desse ponto singular aqui, um objeto que a gente chama de cone tangente, e que o Edson Sampaio, lá da Universidade Federal do Ceará, mostrou que se dois conjuntos semi-algébricos são bilipschitz equivalentes, os cones tangentes também são. Só que o cone tangente desse é um plano e o cone tangente desse é um semiplano fechado. Então, eles não podem ser bilipschitz equivalentes. Certo? Muito bem. Então, para encerrar essa primeira parte, deixa eu ver como é que eu estou com o tempo. Para encerrar essa primeira parte da palestra, deixa eu só resumir para vocês como está o estado da arte. Deixa eu apagar primeiro aqui. Como está o estado da arte da geometria Lipschitz no que se refere a superfícies semialgébricas e algébricas. Então, superfícies semialgébricas em R3 com a métrica intrínseca, nós temos uma completa classificação, foi feita pelo Lev Bibrair em 2000. Superfícies algébricas em C3 com a métrica intrínseca também, é um resultado mais recente, mas nós temos uma descrição completa, Lev Bibrair, Anne Pichon e Walter Neumann, em 2014. Se você troca a métrica intrínseca pela métrica euclidiana induzida, problemas abertos. Tanto para o X, conjunto semialgébrico em R3, há respostas parciais, mas não se sabe, não se tem um teorema de classificação completo. Assim também para conjuntos algébricos em C3, com a métrica extrínseca, também é um problema aberto. Certo? Então, como eu disse, é uma área que está amplamente aberta do ponto de vista de problemas importantes. Bom, a segunda parte da palestra, eu vou lembrar rapidamente alguns conceitos sobre o espaço das matrizes.
vou indicar por MAT MNK o espaço de todas as matrizes M por N com entradas nos reais ou nos complexos. K pode ser R ou C. Então, nós sabemos que isso é um espaço vetorial sobre o corpo K, que é, na verdade, um espaço vetorial isomorfo a KMN, e aqui está simplesmente a expressão de uma matriz genérica, quer dizer, para dar uma matriz nesse espaço, eu tenho que definir as MN coordenadas da matriz. Dentro desse espaço vetorial, existem conjuntos singulares, muito importantes, que eu vou definir. São conjuntos clássicos, que têm sido estudados há muitos anos na geometria algébrica, na álgebra comutativa e também na teoria de singularidades, que são as variedades determinantais genéricas, que eu vou definir. Então, se eu tomar X, qualquer subespaço do espaço das matrizes, M por N, vamos definir XR como conjunto de todas as matrizes de X que tem posto exatamente igual a R. R pode ser qualquer número entre 0 e M, que eu estou supondo que é menor ou igual ao N, certo? Então, conjunto das matrizes de X que tem posto R. E o XR barra é o fecho desse conjunto, é o conjunto de todas as matrizes de X que tem posto menor ou igual a R. A gente aprende num curso de variedades em geral, que esse conjunto XR, ele é quando eu tomo X igual ao espaço das matrizes M por N, para deixar bem claro, esse conjunto XR, ele é uma variedade suave, certo? O conjunto das matrizes de posto constante igual a R é uma variedade suave. Enquanto que esse conjunto aqui é altamente singular, em geral. E, dependendo de M, N e R, as singularidades podem ser muito complicadas. Observe que o XR barra, ele é a união de todos os XS para S menor ou igual a R. Essa união é disjunta, certo? Quer dizer, o conjunto das matrizes de posto menor ou igual a R é a união do conjunto das matrizes de posto constante igual a S para todo S menor ou igual a R. Especialmente no caso em que K igual a C e X é o espaço das matrizes M por N com entradas complexas, esse conjunto é uma variedade algébrica singular, o XR barra, chamada variedade determinantal genérica. Existem muitos resultados que caracterizam invariantes, a geometria e a topologia dessas variedades. Só para citar algumas informações bem conhecidas, a codimensão do XR barra no espaço das matrizes é N-R, M-R. O conjunto singular do XR barra é exatamente o XR menos 1 barra, certo? Os pontos singulares. E essa estratificação, quer dizer, essa decomposição do XR barra como união disjunta de matrizes de posto constante menor ou igual a R, é uma estratificação de Whitney. Não vamos precisar dessa informação, então eu não vou entrar em detalhes, certo? Muito bem. Exemplo. Se eu tomar o N igual a M e o X o espaço das matrizes reais, N por N, quem é o XN? O XN é o conjunto de todas as matrizes quadradas de posto N, de posto máximo. Então, o XN nada mais é do que o grupo GLNR, certo? É o grupo das matrizes N por N inversíveis. Lembro que ele tem duas componentes conexas, o conjunto das matrizes inversíveis de determinante positivo e o conjunto das matrizes N por N de determinante negativo. E quem é o complementar desse conjunto no espaço das matrizes N por N? O complementar desse conjunto é exatamente o Xn menos 1 barra, o conjunto das matrizes de posto menor ou igual a N menos 1. Né?
E nós temos essa filtração, claro, esse conjunto contém o xn-2 barra e assim por diante. Por exemplo, se... Não sei como é que eu assumo isso. Por exemplo, é importante observar que o XR barra, para qualquer R entre 0 e n-1, ele é um conjunto algébrico singular, nesse espaço, definido por quem? Pelos menores da matriz de ordem R mais 1 por R mais 1, porque se ele tem rank menor ou igual a R, todo menor de ordem R mais 1 tem que ser 0. Certo? Então, isso aqui é um conjunto algébrico definido por esses menores R mais 1 por R mais 1 da matriz. Bom, se ninguém tiver nenhuma observação, nenhuma pergunta, podemos passar para a parte final, em que, então, vou falar do resultado, certo? O resultado principal do artigo com Dmitry Kerner e Mihaly Pedersen é esse teorema aqui, que diz o seguinte: seja X um dos seguintes conjuntos, ou o espaço de todas as matrizes, ou o espaço das matrizes simétricas sobre K, ou o espaço das matrizes antissimétricas sobre K. K pode ser os reais ou os complexos. Em qualquer um desses casos, tanto o XR barra quanto o XR para todo R menor ou igual a M são conjuntos Lipschitz normalmente mergulhados. Ou seja, entender a geometria Lipschitz de todas essas variedades algébricas, que elas são variedades algébricas, tanto no caso real quanto no caso complexo, você pode usar ou a métrica intrínseca ou a métrica extrínseca. Certo? Bom, como foi que nós chegamos a esse projeto, né? É uma história interessante que eu também vou contar. Começou em outubro de 2015, quando... Vou ver se eu consigo tirar isso aqui. Não. Desculpem. Começou em outubro de 2015, quando... Um minutinho, só porque eu disse... Acho que estou com um problema aqui agora. Espero que vocês estejam vendo relativamente bem. Tá ok, Cidinha. Tá? Então, olha, em outubro de 2015, esse rapaz, Asaf Shachar, que era, na época, um estudante de doutorado em Israel, ele colocou no Math Overflow. Math Overflow é um site de problemas de matemática. Ele colocou o seguinte problema: as métricas intrínseca e extrínseca são fortemente equivalentes no conjunto GLN+? Ou seja, ele perguntou se o conjunto GLN+, é Lipschitz normalmente mergulhado. Certo? Bom, a primeira resposta apareceu em fevereiro de 2016, em que esses matemáticos também de Israel colocaram um pré-print no archive, respondendo positivamente a pergunta do Shachar, né? Karin Katz, Mihail Katz, Dmitry Kerner e Eugene Liakumovich. Eles provaram que sim, que era Lipschitz normalmente mergulhado. Bom, nessa ocasião, o Helly era bolsista de pós-doutorado em São Carlos, e o projeto do Helly era estudar a geometria Lipschitz no espaço de matrizes. E a gente achou que conseguia estender o resultado desse artigo de fevereiro de 2016. E, de fato, conseguimos estender para o caso de XR barra, matrizes complexas, no espaço das matrizes complexas, M por N. E, bom, e depois que nós, então, divulgamos o artigo,
o Dmitry Kerner entrou em contato com a gente e fez a proposta da gente trabalhar nesse problema mais geral de resolver para todas essas situações de variedades XR e XR barra no espaço de matriz, certo? E foi assim, quer dizer, eu particularmente não conhecia ainda o Dmitry Kerner, eu acho que o Heoly já tinha encontrado num congresso, mas, enfim, foi uma experiência de pesquisa também bastante interessante por essa razão. Bom, antes de passar a uns comentários, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, certo? Antes de passar a uma ideia da prova, pelo menos num caso mais simples, eu gostaria de chamar a atenção para os pontos que são propriedades do espaço das matrizes, dessas variedades do espaço de matrizes, que permitiram a prova do resultado. São 3 grupos de propriedades que são fortemente responsáveis pela validade do resultado. A primeira é que o XR barra é um cone métrico, sempre. Um cone métrico significa que, um cone métrico, no caso, com vértice na origem, certo? O que significa, se você tem um ponto qualquer dele e liga esse ponto ao vértice, a reta toda está contida no conjunto, certo? E nós podemos perceber que, de fato, ele é um cone métrico quando a gente disse que ele é definido pelos determinantes R mais 1 por R mais 1 da matriz genérica, certo? Esses determinantes são o quê? Polinômios homogêneos de grau R mais 1, porque as entradas são todas lineares. Então, toda vez que você define um conjunto algébrico através de equações homogêneas, você obtém um cone métrico, certo? Então, essa é uma propriedade importante. A outra propriedade importante é que esses conjuntos, eles são invariantes pela ação de grupos de Lie. No caso das matrizes complexas, esse grupo, que é o grupo unitário, o M cartesiano, o N, atuando de maneira natural, né, nas matrizes, ou seja, multiplicação à esquerda por uma matriz de UM e multiplicação à direita por uma matriz de UN, deixa invariante todos os conjuntos de posto constante. Não muda o posto. Então, esses conjuntos ficam invariantes pela ação desse grupo, no caso complexo, e tanto pela ação do GLM cartesiano GLN, quanto pela ação do grupo ortogonal, ou M cartesiano ou N, no caso das matrizes reais. Ok? Muito bem. Então, a terceira e última, na verdade, ela é a terceira e última propriedade, ela é a mais complicada, a mais técnica, e eu não vou entrar em detalhes sobre ela, mas é importante dizer que é mais fácil mostrar que o XR barra é Lipschitz normalmente mergulhado do que o XR, porque o XR é aberto dentro do XR, ele é a parte aberta do XR barra, certo? E então, talvez eu possa fazer um desenho aqui, essa terceira propriedade, ela diz, primeiro, que a gente precisa pôr uma lupa bem forte para entender o comportamento local dessas variedades, e a outra, essa conexidade para o caminho controlada das componentes XR, ela vai permitir que a gente consiga controlar para pontos muito próximos do fecho, pontos que estão em XR, mas estão muito próximos do fecho, a gente precisa controlar que os caminhos estão contidos no XR, para mostrar que o XR é Lipschitz normalmente mergulhado, certo? E essa é a parte técnica da prova que eu não vou fazer. Quer dizer, é mais difícil o XR. O XR, no caso de matrizes reais, ele pode ter várias componentes conexas, certo?
E para mostrar que cada componente conexa é Lipschitz normalmente mergulhada, essa propriedade 3 é fundamental. Bom, já estou chegando na parte final da palestra. Eu vou dar uma ideia da prova do resultado, no caso do XR barra, e depois eu vou me fixar no caso complexo, na verdade, mas o resultado é esse. Tanto no caso real como complexo, tanto no espaço das matrizes M por N, quanto no espaço das matrizes simétricas, quanto no espaço das matrizes antissimétricas, em qualquer caso, para R, aqui é maior ou igual a zero, para R maior ou igual a zero, menor ou igual a M, nós temos essa desigualdade entre as métricas inner, no XR barra, e outer, entre a métrica intrínseca e a métrica extrínseca. Então, essa parte esquerda aqui é que vai me mostrar, porque essa parte do lado direito, ela é trivial, é sempre verdadeira, certo? E essa parte do lado esquerdo vai me dizer que o conjunto é Lipschitz normalmente mergulhado. Bom, para caminhar para o final, eu vou fazer só esse caso em que o X é o espaço das matrizes complexas, M por N. E como eu disse, eu estou considerando o XR barra. Quero mostrar que o XR barra é Lipschitz normalmente mergulhado. Então, eu tenho que tomar duas matrizes, né? A e B, de posto menor ou igual a R, e estimar a relação entre as distâncias intrínseca e extrínseca dessas duas matrizes arbitrárias. Então, veja bem, eu tomo a matriz A, que tem rank menor ou igual a R, e usando a ação do grupo o M cartesiano o N, eu posso reduzir a matriz A a uma forma de matriz em bloco. Assim, certo? Ela tem rank menor ou igual a R. Então, esse único bloco não nulo é um bloco R por R, e o rank dessa matriz A1 é menor ou igual a R. Certo? Quando eu faço essa transformação na matriz A, eu juntamente transformo a matriz B, e a nova B eu escrevo assim na forma de bloco também, em que o bloco B1 é R por R. Bom, a distância euclidiana de A a B é simplesmente assim, certo? Quer dizer, a norma de A1 menos B1 ao quadrado, mais a norma de B2 ao quadrado, mais a norma de B3 ao quadrado, mais a norma de B4 ao quadrado, raiz quadrada. Essa é a distância euclidiana. Para calcular a distância intrínseca, eu vou introduzir um caminho de matrizes de posto menor ou igual a R, que é esse caminho. Quando T igual a... Veja, quando T varia, isso traça uma curva no espaço de matrizes. Quando T é igual a 1, isso é a matriz B. Quando T é igual a 0, é uma matriz que tem só o B1 como bloco não nulo. Então, eu vou por aqui. Na verdade, ela é uma... Para fazer um desenho bem próximo da realidade, ela é uma curva que é como uma parábola no espaço de matrizes, certo? Então, aqui é o B0, e aqui é o B1, que é o B. Eu vou estimar esse caminho dentro do XR barra, quer dizer, eu vou calcular a distância intrínseca de B, eu vou calcular a distância intrínseca de B até o B0, certo? Vou estimar a distância intrínseca de B até o B0, que é claro que essa distância intrínseca é menor ou igual ao comprimento desse caminho, certo? E aí, finalmente, a ideia é estimar a distância intrínseca de A a B, somando a distância intrínseca de B a B0, e depois de B a A, que é facinha, porque as duas são matrizes que têm blocos nulos, certo?
Então, essa é a ideia. Bom, a observação importante é essa, que essa curva BT, ela é uma curva de matrizes de rank menor ou igual a R, porque quando você multiplica uma linha ou uma coluna da matriz por um número real, real ou complexo, você não altera o rank, você não aumenta o rank, você não aumenta o rank. Então, o rank continua sendo menor ou igual a R. Então, isso é o que eu já disse, não é? Eu tenho o B1 é B, o B0 é essa matriz aqui, e eu vou calcular o comprimento desse caminho usando a mesma fórmula, certo? Já que eu tenho a parametrização, derivo com relação a T e tomo a norma, e obtenho isso. Então, como eu disse, nós vamos, então, agora estimar a métrica interna, a distância intrínseca de A até B, dentro do XR barra, como a soma, como menor ou igual à soma da distância intrínseca do ponto B ao ponto B0 e depois do ponto B0 ao ponto A, certo? E é claro que essas distâncias intrínsecas são menor ou igual ao comprimento desse caminho, mais a distância A1 menos B1, porque aqui, na verdade, elas coincidem. Bom, essencialmente acabou, porque daqui para frente é só usar propriedades simples de majorar isso aqui. Eu vou majorar o T por 1, eu estou fazendo integral de 0 a 1, tirar esse 4 para fora da raiz, então eu obtenho que o comprimento daquela curva é menor ou igual a 2 raiz quadrada de módulo de B2 mais módulo de B3 ao quadrado mais módulo de B4 ao quadrado, e usando essa desigualdade que é verdadeira para números reais, eu faço o passo final, que é transformar essa soma nessa expressão. E se vocês, acho que vocês já esqueceram, mas se vocês pensarem um pouquinho, você vê que esse foi o primeiro que eu calculei, que é a distância out, é a distância extrínseca, distância euclidiana das duas matrizes. E, portanto, acabou. Quer dizer, como vocês podem ver, para esse caso, que a gente poderia pensar que é o caso mais complicado, os métodos utilizados foram bem elementares, certo? Mas o caso em que eu considero o XR é um pouco bem mais complicado, certo? Bem mais delicado. Bom, eu posso pular isso porque simplesmente é o resultado análogo para o caso do XR, e também é elipse normalmente mergulhada, e aqui a constante que a gente encontra no resultado, ela não é precisa, ela não é ótima, mas ela é muito boa, certo? E, finalmente, para terminar, só com a observação de um problema, completamente aberto, determinar quais são as classes de variedades determinantais mais gerais que têm a propriedade de ser Lipschitz normalmente mergulhado. Problema aí que a Nancy pode considerar, certo? E, finalmente, esse é um exemplo do que eu estou falando. Se você olhar para o conjunto algébrico em C3, definido pelo determinante dessa matriz, ele vai dar x3 menos y2z, que você pode ver que é uma família de cúspide. Então, se por absurdo eu supuser que ele é que ele é Lipschitz normalmente mergulhado, eu chego ao absurdo que a cúspide também é. Então, isso aqui é uma variedade. O conjunto dos zeros desse polinômio, que é o determinante dessa matriz, não é um conjunto algébrico Lipschitz normalmente mergulhado. Muito obrigada. Professor Cidinha, tá?
Assunto fascinante. Perguntas, comentários, por favor? Rick? Posso? Pode. Oi, professora Cidinha. Obrigado pela palestra, foi muito boa. Muito obrigada. Eu sou metido a estudar geometria algébrica, então tem algumas coisas aí familiares do que você falou. Esse último teorema que a senhora apresentou, me pareceu que um dos passos essenciais é você ser capaz de achar um caminho de um ponto geral lá da variedade que você quer até um ponto específico, um caminho que seja uma cara legal, que dê para você calcular o comprimento e daí fazer a conta. Vocês tentaram com outras variedades, por exemplo, a Grassmanniana, talvez dá para você fazer uma coisa parecida. É uma sugestão bem interessante, a Grassmanniana. Quando você pensa em variedades mais gerais, que não tem essa estrutura homogênea que as variedades que nós consideramos têm, aí o problema é muito mais difícil, sabe? Porque aí você precisa de outras técnicas. As técnicas, em boa parte, não completamente, mas em boa parte foram de álgebra linear, né? Certo? Então, mas se você pega variedades que não têm essa estrutura de cone, aí você precisa de métodos muito mais sofisticados da teoria de singularidades e da geometria algébrica. Certo? Mesmo para superfícies complexas, por exemplo, né? É um problema bastante sofisticado. Não há um teorema geral, existem classes especiais, né, que se conhece, que são Lipschitz normalmente mergulhado, mas os métodos são métodos de lápis, são métodos sofisticados do estudo da teoria de singularidades complexas. Certo? O que me parece ali que o que está por trás, um passo que está por trás é você achar essa curva que conecta um ponto ali qualquer, que na verdade é uma curva racional normal, né? É uma parábola, como você falou. Se tivesse uma variedade um pouco diferente, que você montasse uma curva racional normal do tipo t quadrado, t ao cubo, t a n, talvez desse para fazer uma conta parecida. Aí eu não sei se teria essa propriedade, né? Dependendo do n. Talvez aí funcionou porque era uma parábola. Então, se tiver uma cúbica torcida conectando e você fizesse uma construção parecida, talvez não ia funcionar, né, por causa da conta, ou ia funcionar também, se ao invés da parábola fosse uma cúbica torcida, por exemplo. Nesse mesmo caso, é uma pergunta interessante, porque você teria que colocar a cúbica torcida dentro do conjunto da XR barra, né, que seria de matrizes de posto menor ou igual a R. Eu não sei se seria possível, mas é uma palavra. Porque tem variedades que, conectando dois pontos, não tem uma parábola, mas tem uma cúbica torcida, ou tem uma curva de grau maior. Então, por exemplo, se fosse uma reta, ia ser mais fácil ainda, mas isso é muito mais fácil do que foi com a parábola. Eu me pergunto que se fosse uma curva de grau maior, se ia fazer diferença aí nessa conta ou não, se ia funcionar. Não. Você poderia ter uma dificuldade um pouco maior para calcular o comprimento, certo? Porque essas integrais de calcular o comprimento também são, às vezes, complicadas, mas deveria funcionar. Módulo a dificuldade. Módulo a dificuldade de fazer a conta. Então, com a curva racional normal funcionar. Então, provavelmente, para Grassmanniana funciona. Na minha tese de doutorado, eu mexi com Grassmanniana e variedade Segue-Veronese, secante Segue-Veronese, e eu fiz umas curvas racionais normais dentro dela, uma conta maluca, totalmente maluca, mas tinha umas curvas que vagamente lembra essa aí, e eu acho que na Grassmanniana, qualquer dois pontos da Grassmanniana de R espaços em Rn, tem uma curva racional normal de grau R conectando dois pontos. Então, talvez dá para fazer alguma coisa parecida. Eu acho que é uma sugestão interessante. E o importante de fazer
conhecer esses espaços, que são espaços modelos, é porque eles realmente são modelos. Então, se você sabe que a propriedade vale nesses espaços, você pode começar a perguntar se vale ou em que condições vale quando você toma sessões desses espaços modelos. Né? E as sessões da Grassmanniana são importantes, né? Tem o cálculo de Schubert, tudo, pessoalmente. Obrigado, hein? Foi muito boa a palestra. Muito obrigada. Henrique, obrigado. Comentários? Outras perguntas, por favor? Eu tenho uma, professor Cidinha, né? Além dos espaços de matrizes, que ambiente que seria, vamos dizer, natural estudar essa geometria Lipschitz? Então, a geometria Lipschitz, ela se coloca de forma natural, tanto nos subconjuntos, para o subconjunto dos espaços euclidianos e do CN, certo? Né? E só que você viu que eu me restringi aos conjuntos algébricos e semi-algébricos. Você pode fazer sobre conjuntos mais gerais, mas você precisa de certas propriedades importantes. Por exemplo, para estudar geometria Lipschitz, em geral, quando eu tenho um ponto singular e tenho uma sequência de pontos, meu conjunto convergindo para esse ponto singular, eu gostaria de poder dizer que eu tenho uma curvinha analítica passando por aqueles pontos. Então, para essa classe de conjuntos, em geral, a gente consegue desenvolver melhor a geometria Lipschitz. Certo? Ok, obrigado. Jackson, por favor. Os analíticos, analíticos. Professora, eu entendi pouco da sua palestra, porque eu não sou da área, então, inclusive, o comentário que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer, pode até ser que eu dê uma bola fora, por não ser conhecedor dessa teoria. Mas a senhora, em algum momento, comentou de se tiver uma bi-Lipschitz equivalência, então, as duas teriam o mesmo cone tangente. Então, falando de cone tangente, cone normal, quando a gente pensa assim, uma função, você tem o gráfico da função, e a gente fala da reta tangente e da reta normal. A gente também fala de plano tangente e plano normal. E qual seria a situação, ao invés de trabalhar e falar com plano tangente e plano normal, então trabalhar com cone tangente e cone normal? Seria a situação de funções multívocas? E uma segunda pergunta, a senhora também comentou, dessa primeira parte da apresentação, de aplicações em otimização. Isso aí teria alguma relação com o que eles falam de sweeping process, onde aparece o operador cone normal? Essas coisas teriam relação que aparecem em modelos de equações diferenciais? Bom, Jackson, eu vou começar pela segunda, porque eu realmente não sei, certo? Não, é uma coisa que não é da minha área, eu não sei te dizer. Mas, com relação à primeira, o que acontece é o seguinte, quando você quer estudar um conjunto singular, não é? Você tem uma dificuldade que você não tem quando estuda um conjunto regular. Não é? Quando você vai estudar a esfera ou o toro, em cada ponto da esfera, em cada ponto do toro, você tem um plano tangente. Não é? Você pode considerar o fibrado tangente, e tem muitos métodos para você estudar a topologia das variedades suaves que usam o fibrado tangente ou o fibrado normal, certo? Você tem as classes características, por exemplo. E o que se coloca é o seguinte, se você tem um objeto singular, uma superfície singular, uma variedade singular, como é que você substitui o plano tangente, certo? Ou o espaço tangente, como é que você substitui o espaço tangente? Então, existem, claro, métodos, alguns um pouco diferentes de outros, mas métodos que associam aos pontos singulares algum objeto que vai fazer o papel do espaço tangente. E um tal objeto é o cone tangente. O que é o cone tangente num ponto singular? Ele é formado por todos os limites dissecantes que passam por um ponto do conjunto e pelo ponto que você está olhando.
certo? Então, para todos os pontos perto desse ponto aqui, você pega todas as secantes e pega os limites, quando o ponto tende para o ponto singular. Esse é o cone tangente, assim, dito de uma maneira bem rápida. E ele, então, substitui o espaço tangente em muitas investigações das propriedades dos conjuntos singulares, certo? E esse resultado do Edson Sampaio, lá da Universidade Federal do Ceará, é um resultado muito potente, porque ele diz que se dois conjuntos são bilípticos equivalentes, os cones tangentes também são, certo? Então, o cone tangente passa a ser um invariante importante do conjunto singular, um invariante Lipschitz importante. Certo? Tá, Joia. Obrigado pela resposta. Ok. Obrigada. Nancy, por favor, você tem algum comentário? Bom, eu gostei muito da palestra. É bom, já como eu conheço um pouco de variedades determinantais, então eu entendi. Eu gostei bastante, professora Cidinha. Que bom, Nancy. Pois é um tema interessante, bastante interessante de pesquisa, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Seria bom trabalhar aí também, como você falou, né? Certo. Ainda tem coisas em aberto. Muitos problemas interessantes. Professor Edson, por favor. Obrigado, professora, pela palestra, bastante interessante o assunto. Eu não sou matemático, sou físico, mas eu percebi que a palavra cone me sugere uma geometria que tem uma curvatura indefinida, infinita. E veio a seguinte questão: há possibilidade de descrever a geometria tipo riemanniana dessas superfícies associadas a esses problemas de singularidades? Obrigada pela pergunta, Edson. Normalmente, quando a gente estuda a geometria de um conjunto singular, o que a gente faz é decompor esse conjunto singular, associar a ele uma estratificação. Eu dei um exemplo na palestra, mas, de um modo geral, muitas classes de conjunto, em especial os conjuntos semialgébricos, que eu apresentei, os algébricos também, a gente sabe que eles sempre admitem uma estratificação, que é uma estratificação de Whitney, que é uma estratificação, primeiro, que decompõe o conjunto como uma reunião de variedades suaves disjuntas, e segundo, que caracteriza um bom comportamento dos espaços tangentes de um extrato quando converge para outro extrato. Então, usando essa decomposição, você consegue, sim, fazer geometria. Eu perguntei porque tem uma parte da relatividade geral que estuda a relatividade geral em espaços de menor dimensão, em 2+1, por exemplo, 3 dimensões. E lá o cone, com a singularidade na origem, é o análogo do modelo de planeta em 4 dimensões. Então, você tem uma singularidade, você pode estudar, por exemplo, geodésicas nesse cone, porque são de fato retas, né, que terminam eventualmente na singularidade cônica, mas cuja geometria fora da singularidade cônica é bem definida, só não é quando você se aproxima da geometria. Então, quando a senhora falou sobre distância entre planetas e que a razão entre a distância alter e ao longo da curva não é definida em determinada circunstância, né, quando o parâmetro lá tende a zero, me chamou a atenção para esse problema da relatividade geral e geodésicas em espaços de dimensão menores, que é o que o físico de vez em quando considera. Mas muito interessante, obrigado pela... Muito obrigada, Edson. Essa é outra linha de pesquisa bastante intensa na teoria de singularidades recentemente, é o estudo da geometria de superfície singular, geometria diferencial, certo? Ou geometria riemanniana de superfícies singulares. Eu tenho um aluno que defendeu tese no começo do mês agora, que fez um trabalho muito bonito sobre frontais em frentes de onda, exatamente nesse sentido que você está caracterizando, certo? Que tem que estudar o comportamento dos invariantes quando você vai para os pontos singulares. Certo? O que acontece com a curvatura, o que acontece com a curvatura média, a curvatura gaussiana, é possível definir ou não, certo? É verdade. Muito bem, muito obrigado, viu?
É isso, obrigado. Fernando, por favor. Fernando Micena. Cidinha, obrigado pela palestra, muito boa. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada, Fernando. Eu queria saber, assim, lá naquela definição de... Assim, quando a gente estuda sistemas dinâmicos, aparece um tipo de foliações chamada foliações quase isométricas. E é muito parecida com aquela definição que você falou de relação bi-Lipschitz entre as métricas. No caso da foliação de foliações quase isométricas, a distância in é menor ou igual que uma constante vezes a distância out mais uma outra constante b. Então tem uma comparação afim entre as distâncias. Eu queria saber se, assim, só de curiosidade, se existe em singularidade algum estudo, alguma coisa relacionada com essas comparações afim entre métricas. Na geometria afim. Que interessante. Qual é o papel dessa constante? Porque, digamos assim, é uma definição de quase Lipschitz normalmente. Exatamente. Lá no nosso contexto, essa nomenclatura é quase isometria. São foliações quase isométricas. Esse conceito surgiu por volta dos anos 70, 80 e tem muitas implicações no ramo de sistemas dinâmicos, como, por exemplo, a integrabilidade do fibrado central em dinâmica parcialmente hiperbólica. E volta e meia, nos meus estudos, isso aparece e com um papel muito importante, essa espécie de geometria afim. De certa forma, Cidinha, significa o seguinte, que uma foliação é quase isométrica quando as folhas não se dobram muitas vezes sobre si mesma. Então, quando o comprimento é muito grande, significa que essas folhas estão esticadas assintoticamente, mais ou menos como uma linha reta, realmente. É muito interessante. Eu não sei a respeito desse conceito, mas muito interessante. E quando na teoria de singularidades, uma ideia análoga aparece quando você vai estudar funções, por exemplo. Você tem uma função, você tem o conjunto dos zeros dela, digamos que é um polinômio, certo? Uma função polinomial. O conjunto dos zeros é um conjunto algébrico, e eu falei sobre a geometria de conjuntos algébricos. Mas e as curvas de nível? Certo? O que eu posso dizer das curvas de nível? Essas curvas de nível, elas podem ter curvaturas que variam muito, não é? E essas curvaturas certamente são invariantes do tipo Lipschitz da função, não só do conjunto dos zeros. Eu achei interessante a sua ilustração, sua observação. Vou tentar saber um pouco mais sobre esse conceito. Ele pode ter uma conexão interessante, sim. Legal, obrigado. Obrigada a você, obrigada. Fernando, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta, por favor? Professor Cidinha, agradeço imensamente a sua participação. É uma honra para a gente poder recebê-la. Tá? Saber que a senhora está bem de saúde, está trabalhando muito, e isso é uma satisfação muito grande. Tá? Fábio, por favor. Eu queria agradecer. Obrigado, Cidinha. Seja bem-vindo sempre aqui na Unifei. Muito obrigada. Foi um grande prazer rever vocês e participar dessa comemoração. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Agradeço a presença de todos, tá? E comunico que semana que vem, terça-feira, não teremos seminário, feriado, né? 7 de setembro. Retornaremos no dia 14 com a palestra do professor Antônio Leitão, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Muito obrigado, bom estudo para todo mundo. Professor Cidinha, um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Até a próxima.